A gente vive cercado por engrenagens, cara. Se você olhar lá fora, para a cidade, para os drones sobrevoando o trânsito, para os algoritmos decidindo o que você vai ver no próximo segundo, tudo parece ter uma precisão matemática. É limpo, é frio, é funcional. E sem perceber a gente começou a olhar para o espelho e esperar a mesma coisa da gente. Nos venderam uma mentira perigosa, a ideia da mente-máquina. Sabe como é, né? O cérebro como um processador. Input, output. Se você colocar os dados certos, se você baixar o aplicativo de meditação mais caro, se você acordar às 5 da manhã e tomar o seu café com manteiga, o seu software vai rodar sem bugs. É a lógica da otimização. A gente se trata como se fosse um iPhone que precisa de um novo update a cada 6 meses para não ficar obsoleto. Só que tem um problema bem grande. A sua mente não é uma máquina, ela nunca foi. A realidade, aquela que você sente quando o silêncio da noite chega e você não consegue parar de pensar numa besteira que disse há 5 anos, ou quando uma tristeza súbita aparece sem nenhum motivo lógico no meio de uma tarde de sol. Essa realidade não cabe numa planilha do Excel. A sua mente é um oceano, e oceanos são vastos, são imprevisíveis. Eles têm correntes profundas que você não consegue ver, tem tempestades que surgem do nada, e tem profundezas que a luz do sol nunca alcançou, e sendo bem sincero, talvez nunca vá alcançar. O oceano não segue um cronograma de 15 minutos. Ele tem marés, ele respira. O que a gente está fazendo hoje, coletivamente, é tentar enfiar a imensidão desse oceano dentro de uma caixa de papelão de produtividade. E aí a gente se desespera quando a caixa encharca e começa a rasgar. A gente se culpa por ser oceano, quando o mundo diz que a gente devia ser engrenagem. Eu já vivi essa guerra. Eu já tive paredes cobertas de post-its, cada cor representando uma prioridade, um sistema que parecia a sala de controle da NASA para tentar domar cada pensamento meu. E sabe o que eu descobri? Que o controle é uma droga de alta pureza. Ele te dá uma ilusão passageira de segurança, mas a ressaca é devastadora. Você gasta tanta energia tentando segurar as rédeas que esquece de cavalgar. Nesse vídeo, eu não vou te dar 5 passos para ser mais produtivo. Eu não vou te prometer um método novo para hackear o seu sono ou dobrar a sua velocidade de leitura. Na verdade, eu vou fazer o caminho oposto. Eu quero te mostrar por que entender a sua própria mente é, por definição, impossível. E eu quero te mostrar por que essa impossibilidade é a única chave para uma paz que nenhum aplicativo de meditação no mundo pode comprar. A gente vai desconstruir juntos a mentira do controle total. Porque no fundo a verdadeira liberdade não começa quando você finalmente domina a sua mente. Ela começa quando você entende que você nunca terá o controle total dela. E que isso é a melhor notícia que você poderia receber hoje. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque a gente foi condicionado a acreditar no contrário a vida inteira. Mas se você ficar aqui comigo até o final, a forma como você enxerga os seus próprios erros de foco e as suas falhas de vontade vai mudar para sempre. Você vai parar de tentar consertar o que nunca esteve quebrado. Preparado para desaprender? Então vamos lá. Sabe o que é mais engraçado nessa nossa obsessão por hacks de produtividade e listas de 5 passos para qualquer coisa? É que a gente parte do pressuposto de que a nossa mente é um problema de matemática que tem uma solução exata. Como se, depois de ajustar 5 parafusos aqui e 3 ali, a gente finalmente fosse atingir aquele estado de graça permanente onde tudo flui e o foco é inabalável. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te fala nesses cursos de alta performance. Isso é uma fantasia exaustiva. Eu passei anos tentando resolver a minha cabeça. Eu lia todos os livros de biohacking, testava todas as técnicas de foco Pomodoro, tentava mapear cada gatilho emocional como se eu estivesse examinando o motor de um carro. E o resultado? Eu só ficava mais cansado, mais frustrado, porque quanto mais eu tentava cercar a minha mente com muros de lógica, mais ela dava um jeito de pular a cerca e me deixar falando sozinho. O que eu demorei para entender, e o que eu quero que você sinta hoje, é que essa ideia de controle total é o maior peso que você está carregando nas costas. A gente foi treinado para acreditar que não se entender é uma falha,
que se você está confuso, se você está procrastinando, ou se você simplesmente acordou se sentindo um estranho dentro da própria pele, você precisa de um conserto, um update de software. Mas e se a gente invertesse a lógica? E se a impossibilidade de entender a sua mente fosse, na verdade, a sua maior proteção? Pensa comigo. Se você pudesse mapear cada pensamento, se cada centelha de criatividade ou cada impulso de vontade fosse previsível e controlável, você não seria mais você. Você seria um algoritmo. Eficiente? Talvez. Mas completamente sem vida. Sem aquele frio na barriga que só acontece quando a gente é pego de surpresa pela nossa própria natureza. A paz que você está procurando. Aquela que você acha que vai encontrar quando finalmente dominar o seu tempo e a sua cabeça, ela não está no final de um checklist. Ela está no exato momento em que você solta as rédeas e admite, cara, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui dentro agora, e tá tudo bem. É nesse vazio de controle que a mágica acontece. É aqui que a gente para de lutar contra a corrente e começa a usar a força da maré ao nosso favor. Eu não vou te prometer que você vai ser mais rápido. Eu vou te prometer que você vai ser mais humano. E ser humano, bicho. Ser humano dá trabalho, é bagunçado, é barulhento, mas é a única coisa que vale a pena ser. Então, a minha promessa para você nesse vídeo é simples, mas é pesada. Eu vou te mostrar como desarmar essa bomba relógio da auto-otimização. A gente vai mergulhar fundo no porquê de o seu cérebro ser um péssimo computador, mas um companheiro de viagem incrível, se você parar de tentar dar ordens para ele o tempo todo. A gente vai falar sobre a paz que nasce da entrega. Não de desistir, entende? Mas de se entregar para a experiência bruta de existir sem precisar de um manual de instruções do lado. Porque no fim das contas, quem é que quer passar a vida inteira tentando consertar um relógio que nunca foi feito para marcar a hora certa? Prepara, porque o que a gente vai discutir agora vai contra tudo que o algoritmo quer que você acredite. Mas é exatamente por isso que é o que você mais precisa ouvir. Sabe o que é mais doido? A gente não nasceu achando que a nossa cabeça era um computador. Essa ideia não é uma verdade universal, gravada no nosso DNA. Ela é uma invenção recente. É uma metáfora que a gente comprou sem ler as letras miúdas do contrato. Se você voltasse uns 500 anos no tempo e perguntasse para alguém como a mente funcionava, a pessoa ia falar de jardins, de teatros, de ventos espirituais ou de alquimia. Ninguém ia falar em processar informação. Só que aí, ali por volta dos anos 40 e 50, o mundo mudou. Veio a cibernética. Vieram os primeiros grandes computadores que ocupavam salas inteiras, e a ciência se apaixonou por uma ideia. A de que o ser humano era o ápice da engenharia de dados. A gente começou a chamar os nossos nervos de fios. A nossa memória virou um disco rígido. E o nosso pensamento... Bom, o pensamento virou um algoritmo que só precisava ser otimizado para não dar erro. A gente criou uma espécie de cibernética da alma. E isso é uma armadilha silenciosa. Porque quando você aceita que a sua mente é um hardware, você aceita também que qualquer coisa que fuja da produtividade linear é um defeito de fabricação. Se você está triste sem motivo aparente, é um erro de sistema. Se você acorda sem vontade de conquistar o mundo, o seu software está desatualizado. A gente começou a olhar para o mistério insondável da nossa existência e tentar resolver ele com uma atualização de sistema ou um novo suplemento nootrópico. Mas me diz uma coisa, você já viu um computador ter um insight poético enquanto olha para o pôr do sol? Você já viu uma planilha de Excel sentir saudade de alguém que já foi? Pois é. Eu me perdi nesse labirinto por muito tempo. Eu era o cara que rastreava tudo. Eu tinha aplicativo para medir a qualidade do meu sono, para contar cada caloria, para registrar quantos copos de água eu bebi e quantas horas de foco profundo eu tive no dia. Eu estava vivendo o que chamam de Quantified Self, o eu quantificado. Eu tinha gráficos lindos, cara. Gráficos que mostravam exatamente como eu estava performando. E quer saber da real? Eu nunca me senti tão vazio. Eu estava tão ocupado medindo a minha vida que eu esqueci de viver ela. Eu estava tentando otimizar a minha intuição. Eu queria que a minha criatividade tivesse hora marcada para aparecer, tipo uma reunião no Google Meet. E quando ela não aparecia, porque ela não é uma funcionária subordinada ao meu ego, eu me sentia um fracasso.
Eu sentia que estava perdendo a corrida contra o algoritmo. O excesso de métricas destrói a intuição. Ponto. Quando você precisa de um anel no dedo para te dizer se você dormiu bem ou não, você parou de ouvir o seu próprio corpo. Você terceirizou a sua sensibilidade para um sensor de silício. E é aí que mora o perigo, porque a nossa mente não opera em 4K, limpinha digital e sem ruído. A mente humana é analógica. Pensa num filme antigo gravado em 16mm. Sabe aquela textura, aquele grão que dança na tela? Aquelas pequenas manchas de poeira, os riscos de luz, o som do projetor girando ao fundo? Aquilo não é erro. Aquilo é a alma do filme. É o que dá profundidade, o que dá calor, o que faz a imagem parecer viva, e não apenas uma sequência fria de pixels. O nosso inconsciente é exatamente assim. Ele é feito de ruído. Ele é feito de complexidades que a gente não consegue calcular uma calculadora. São traumas de infância misturados com sonhos que a gente nem lembra, com medos ancestrais e com uma centelha de genialidade que só aparece quando a gente para de tentar controlar tudo. Quando a gente tenta limpar esse ruído, para ser mais eficiente, a gente está jogando fora a nossa humanidade. A gente está tentando transformar o filme em 16mm numa apresentação de PowerPoint institucional. E ninguém se emociona com o PowerPoint. Você já parou para pensar no peso que é tentar ser o seu próprio gerente de alta performance 24 horas por dia? É uma vigilância constante. Será que eu estou sendo produtivo agora? Será que eu devia estar lendo algo mais útil? Por que eu estou olhando para esse passarinho na janela se eu tenho 3 e-mails para responder? Isso não é vida, cara. Isso é um regime de autoescravidão gourmetizada. A gente criou uma cultura onde o descanso só é permitido se for descanso estratégico para produzir mais depois. Onde o lazer tem que ser enriquecedor. Até o nosso sono virou um campo de batalha para otimização de performance. A gente está exausto não porque trabalha muito, mas porque a gente não se permite ser desajeitado, improdutivo e misterioso. A falácia da self-optimization é acreditar que existe uma versão perfeita de você lá na frente, esperando para ser desbloqueada por algum método secreto. Mas a verdade é que essa versão perfeita é um horizonte que recua toda vez que você dá um passo. É uma cenoura pendurada num pedaço de pau na frente de um burro. O que a gente ignora é que os momentos mais importantes da nossa vida geralmente acontecem nos erros do sistema. A conversa inesperada que durou 3 horas e atrapalhou o seu cronograma, mas que te deu um novo sentido para a vida. Aquele dia em que você não conseguiu trabalhar porque estava chovendo, e você ficou ouvindo música e sentindo uma melancolia estranha, e foi dali que saiu a ideia mais original que você já teve. Essas coisas não são bugs, elas são a característica principal da nossa existência. A gente precisa recuperar a coragem de ser incalculável. De aceitar que tem correntes dentro da gente que a gente não domina, e que tá tudo bem. A intuição não é um dado que você processa. É um sussurro que você ouve quando o barulho das notificações finalmente para. Eu sei que dá medo. Dá um medo desgraçado soltar o controle e admitir que você não é o engenheiro-chefe da sua própria alma. A gente quer garantias. A gente quer saber que, se fizermos X, vamos obter Y. Só que a vida é um sistema aberto, complexo e absurdamente bagunçado. E quanto mais a gente tenta tratar a mente como um computador, mais a gente sofre quando a tela azul aparece. E ela sempre aparece. Não porque você falhou, mas porque você é humano. Talvez o segredo não seja aprender a processar mais rápido. Talvez o segredo seja aprender a apreciar o ruído analógico. Parar de tentar consertar o grão da película e começar a olhar para a beleza da imagem que ele forma. Você não é uma máquina. E se você parar de tentar ser uma, talvez você finalmente descubra quem você realmente é. E eu te garanto, é muito mais interessante do que qualquer versão otimizada de você mesmo que um aplicativo poderia sugerir. Mas para um pouco e imagina comigo. Feche os olhos e visualiza o cenário que você tanto perseguiu. Imagina que, a partir de amanhã, você acorda com um controle absoluto. Cada pensamento seu é filtrado, cada impulso é categorizado, e cada minuto do seu dia segue exatamente o que você planejou. Você quer focar? Você foca. Você quer ser feliz?
Você aperta um botão interno e a dopamina sobe. Não tem tristeza, não tem tédio, não tem desvio. Parece o paraíso, né? Pois eu vou te falar a verdade, seria um inferno absoluto. Se você pudesse controlar cada pensamento que passa pela sua cabeça, você não seria mais um ser humano. Você seria um código. Uma linha de comando previsível, fria e honestamente morta por dentro. Sabe por quê? Porque a beleza de estar vivo está justamente naquilo que a gente não planejou. A gente passa a vida chamando de bug as coisas mais essenciais da nossa existência. Aquela melancolia que bate no domingo à noite, sem nenhum motivo aparente. A gente tenta medicar, tenta abafar com um podcast, tenta resolver. Mas já parou para pensar que essa tristeza é a sua alma te dizendo que você é capaz de sentir a profundidade do mundo? Que você não é um robô de plástico imune à passagem do tempo? E a preguiça? Aquele desejo incontrolável de não fazer nada, de olhar para o teto por meia hora e deixar o tempo escorrer? A gente se chicoteia por isso. Mas é no devaneio, nesse espaço vazio onde o controle falha, que as ideias de verdade nascem. É ali que o seu inconsciente, esse gigante silencioso que mora em você, finalmente tem espaço para respirar sem o seu ego tentando colocar uma coleira nele. O controle não é uma ferramenta. O controle é uma parede. É uma parede que a gente constrói entre nós e a experiência bruta da existência. Toda vez que você tenta domar a sua mente, você está dizendo para o universo que a sua pequena lógica humana é melhor do que o mistério da vida. Você está tentando colocar o mar dentro de um copo de água. A grande epifania é essa. E ela dói antes de libertar. Os seus erros de sistema são, na verdade, os momentos em que você está mais vivo. Quando você esquece o que ia falar, quando você se emociona com uma música boba, quando você perde o prazo porque ficou hipnotizado pelo jeito que a luz batia na parede. Nesses momentos, o código quebrou. E é pelo buraco da quebra que a luz entra. Eu demorei décadas para entender que o meu maior valor não estava na minha capacidade de ser produtivo, mas na minha capacidade de ser surpreendido por mim mesmo. Se eu sei exatamente o que eu vou pensar daqui a 5 minutos, eu já morri e só esqueci de deitar. A gente tem um medo pavoroso do caos. Mas o caos é a matéria-prima de tudo o que é real. O controle absoluto é a morte da espontaneidade. É a morte do riso que sai sem querer, da paixão que te vira do avesso, da descoberta que muda o rumo da sua história. Se você controla tudo, você não vive. Você apenas executa um roteiro que você mesmo escreveu quando estava com medo. Olha no meu olho aqui. Você não precisa de mais disciplina. Você não precisa de um novo método de organização. Você precisa de coragem. Coragem para olhar para o caos da sua mente e dizer: eu não mando aqui. E que bom que eu não mando. A paz não vem de ganhar a guerra contra os seus pensamentos. A paz vem de assinar o tratado de rendição. É entender que você é o céu, e os pensamentos são as nuvens. Às vezes o céu está limpo, às vezes tem tempestade, às vezes tem um furacão que arranca tudo do lugar. Mas o céu nunca tenta controlar as nuvens. Ele só permite que elas existam. Ele só é. A ilusão do controle é o que te separa da paz, porque ela te coloca numa luta impossível de vencer. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta os dedos, mais a água escapa. Só quando você relaxa a mão e deixa ela virar uma concha, é que você consegue finalmente sentir a água. Viver a experiência bruta da existência é aceitar o frio na barriga de não saber quem você vai ser amanhã. É entender que a tristeza, a preguiça e a confusão não são problemas para serem resolvidos, mas texturas de uma vida que vale a pena ser vivida. A gente só começa a viver de verdade quando aceita que o controle é um mito contado por gente assustada, e que a nossa verdadeira força não está em ser inquebrável, mas em saber como dançar no meio dos destroços das nossas próprias certezas. Então, se eu pudesse te deixar com um único convite hoje, seria esse: para de tentar aprender técnicas novas. Sério. Esquece o próximo hack de produtividade, deleta a planilha de hábitos perfeitos, e joga fora esse cronômetro que fica apitando na sua nuca. O que a gente precisa agora não é de mais informação, é de desaprendizado.
É começar o processo doloroso, mas necessário, de tirar essa armadura de eficiência que a gente vestiu, para tentar se proteger de um mundo que não para de gritar. A gente passou o vídeo inteiro falando sobre como tentar domar a mente é uma luta perdida. Mas o que acontece quando você finalmente para de lutar? Você não afunda. Você flutua. É como entrar num lago gelado no meio do mato. No começo, o choque do frio te faz querer sair correndo, te faz querer controlar a respiração, lutar contra a temperatura, tensionar cada músculo. Mas se você simplesmente relaxar, se você soltar o peso dos ombros e deixar o seu corpo virar uma concha, o lago te segura, a água te carrega. A sua mente é exatamente igualzinha. Em vez de tentar ser o capitão heróico que luta contra a tempestade até um navio naufragar, experimenta ser o barco que se inclina com o vento. Dá medo? Dá um medo desgraçado. A gente sente que, se soltar o controle, a vida vai desmoronar. Só que a real é que eu passei metade da minha vida tentando descobrir quem eu sou. Eu achava que se eu tivesse essa resposta, eu teria um mapa completo da mina e nunca mais me sentiria perdido. Eu achava que o autoconhecimento era um destino, uma bandeira, que eu ia fincar no topo de uma montanha de certezas. Que erro! Que perda de tempo! Hoje, eu percebo que a paz de verdade não vem de saber exatamente quem você é. Ela vem de estar profundamente confortável em não saber. É olhar para o espelho de manhã e ter a humildade de dizer: eu não faço a menor ideia de quem esse cara vai ser hoje, e tudo bem. Porque, se eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa. Eu não tô preso num script que eu escrevi quando tava com medo. Eu tô livre para improvisar com o que a vida me entregar. Isso dá um alívio, né? É tipo tirar um sapato apertado depois de passar o dia inteiro andando no asfalto quente. É o alívio de ser, finalmente, só você. Sem métricas. Sem KPIs de felicidade. Sem o olhar julgador desse seu gerente interno que nunca tá satisfeito com o bônus de performance que você entrega. Então deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você me responda com a maior sinceridade do mundo aqui embaixo nos comentários. O que você faria hoje se não precisasse otimizar cada segundo? Se o tempo não fosse uma moeda que você precisa gastar ou investir, mas um espaço que você simplesmente habita, o que você faria? Qual seria a primeira coisa que você faria se a eficiência deixasse de ser a sua religião por apenas uma tarde? Pensa nisso. E escreve aí pra mim. Sem pressa, sem precisar parecer inteligente ou profundo. No seu tempo. Se essa conversa fez algum sentido para você, se ela te deu aquele respiro que você estava precisando no meio dessa correria digital, talvez valha a pena você ficar por aqui com a gente. Eu não tenho todas as respostas, na verdade. Eu tenho cada vez mais perguntas, mas eu prometo continuar compartilhando o que eu for descobrindo enquanto eu aprendo a flutuar nesse oceano. A gente se vê no próximo vídeo. Ou em algum momento onde o tempo resolver parar um pouquinho pra gente descansar. Até lá!